Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai para mais um plantão nosso de ciências. Assim como o nosso último plantão, a gente vai estar trabalhando hoje com notação científica. Esse plantão é uma continuação de um plantão que a gente teve há 2 semanas. Quem não assistiu vai poder acessar ele pelo card que vai aparecer aqui em cima, tá bom? Mas se alguém não assistiu o plantão da aula passada, pode assistir depois desse, tá? Porque eu vou explicar passo a passo, assim como eu fiz há 2 semanas atrás, tá bom? 2 semanas atrás a gente trabalhou com números muito grandes, então a gente falou de astronomia, a gente falou de peso do planeta Terra, umas coisas assim. Vimos um videozinho de comparação entre o tamanho de planetas, o tamanho de estrelas, né? E aí a gente trabalhou com números que eram gigantes. Hoje a gente vai fazer o contrário, a gente vai trabalhar com números que são bem pequenininhos, tá? Então vamos para os nossos slides. Esse é um plantão de física, tá bom? Mas ele é um plantão de física, porém a gente vai ver algumas outras coisinhas. Então eu trouxe um dos slides, vocês vão ver que vai trabalhar com uma coisinha de química, e o videozinho que a gente vai assistir, ele tem a ver com bio, tá bom? Assim a gente trabalha ciências de uma forma um pouco mais completa. Mas o foco vai ser a notação científica. E aí vão interagindo aí no chat, o que vocês tiverem de dúvida, vocês podem perguntar, eu vou estar acompanhando. E conforme a gente for fazendo os exercícios aqui, quem quiser tentar sozinho e mandar a resposta, eu vou estar acompanhando e ajudo caso você tenha errado, ou parabenizo caso você tenha acertado, é claro, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer no dia de hoje é assistir esse videozinho aqui, tá? Então eu vou deixar ele aqui, eu vou pausando vez ou outra só quando eu achar necessário, porque ele tá em inglês, né? E pode ser que alguma coisa a gente precise traduzir, mas é isso, vamos assistir ele aqui. O link vai estar, o link desse vídeo vai estar na descrição, e também vocês podem acessar pelo card que vai aparecer aqui em cima. Então aqui a gente está vendo vírus, são vírus a princípio, tá bom? Esse é o vírus da poliomielite, vírus da gripe, vírus da raiva. Esse é um vírus que a gente chama de bacteriófago, ou seja, ele ataca bactérias. E esse aqui é o vírus da varíola. E aí aqui a gente já tem bactérias. Essa é uma bactéria Staphylococcus. Como eu disse, esse vírusinhos aqui, que tem essas perninhas, ele é um bacteriófago, ou seja, ele ataca bactérias, né? Então, olha o tamanho dele, olha o tamanho da bactéria, né? Ele ataca a bactéria. Ele usa a bactéria para... Bom, ele injeta o seu RNA na bactéria, e aí os vírus se proliferam a partir disso. Então vamos continuar vendo o videozinho. Esse aqui é um lactobacilo E. coli. São 3 bactérias. Aí agora a gente já tem uma célula vermelha, né? Uma hemácia. Esse aqui é um fermento biológico. Esse aqui é uma célula da pele. E esse aqui é um espermatozoide humano. Um grão de pólen. Um neurônio. E vão reparando como vão ficando os tamanhos, né? A gente começou lá com 0,03, isso aqui. Agora já estamos em 100, 130. Isso aqui é um óvulo humano. Isso aqui são espécies de algas unicelulares. Um paramécio. Uma ameba. Ó, já chegamos no milímetro, né? Já tá ficando bem grandinho já. Um tardígrado. Isso aqui, esse aqui é um ovo de sapo, né? E ali atrás a gente vê um fio de cabelo. Para vocês terem uma ideia do quão pequenas coisinhas que a gente está vendo aqui.
Certo, pessoal? É isso. Aí, quem quiser acessar esse vídeo vai conseguir pelo card que vai aparecer ou pela descrição desse vídeo aqui, tá bom? Bom, então vamos seguir com a nossa aula. Bom, o que eu queria falar é sobre aquele vírus que eu estava comentando, que é o vírus bacteriófago, mas a gente não vai se atentar ao que ele faz, né? Eu até coloquei uma imagenzinha aqui de um modelo grande, né, que alguém criou para mostrar como é que ele aqui como seria o jeito que ele se movimenta, né? Mas o que a gente vai se focar nessa aula seriam os tamanhos, né? Então, o tamanho dele de comprido, assim, seriam mais ou menos 0,2 esse símbolo metro, né? E aí, o que é isso, né? Isso que a gente vai focar nessa aula, né? Então, quanto vale isso aqui? Esse símbolo, que é uma letra grega, e M. Bom, então para poder entender o que é isso, a gente vai falar de uma coisa chamada prefixos do SI. SI é Sistema Internacional, né? Então, essa sigla aqui, deixa eu até pegar o meu apontador aqui pra gente. Aqui. Esse símbolo aqui, essa sigla aqui significa Sistema Internacional, que é um conjunto de padronizações para números, para unidades de medida, para grandezas físicas, tá bom? Em física é muito importante o SI. Ele padroniza tudo pra gente, né? Qual unidade de medida usar, como que a gente representa velocidade, se é com V, se é com alguma outra letra, enfim, tudo isso é o SI que padroniza. Então, ele também padroniza uma coisa que a gente chama de prefixos. Prefixo, isso aqui é um termo do português. Prefixo é tudo que vem antes de alguma coisa, né? De uma palavra, por exemplo, é um prefixo. E aí aqui, em física, a gente usa prefixos também. A gente coloca coisinhas antes de uma unidade de medida para representar ordem de grandeza. Então, vamos falar de números grandes, a gente tem esse conjunto de prefixos. Se a gente falar de números muito pequenos, a gente tem esse conjunto de prefixos. Então, vamos usar alguns exemplos. Quando eu falo, por exemplo, em metro, metro é medida de distância, de tamanho. Se eu coloco quilômetro, né? Então eu coloco um km. É por isso, né? Então esse K é o prefixo, vem antes do metro, né? Então km, né? Que seria o exemplo que eu estou usando, quilômetro, eu coloco o K antes do metro, que é o prefixo do SI que representa quilo. E aí esse quilo ele tem uma conversão em notação científica, que seria esse 10 a terceira. Para quem não se lembra, 10 a terceira, né? Deixa eu só mudar aqui pro negocinho pra canetinha pra gente escrever. 10 a terceira seria igual a o 1. E aí a gente põe ó, quantos zeros? Aqui, 3. Por quê? Isso aqui é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1000. Deixa eu até escrever aqui. Perdão pela caligrafia, eu tô usando o mousepad. Aí, 1000. E aí, se a gente for descendo, aqui a gente começa a entrar já no mundo da informática. A gente usa muito isso aqui. Então, se a gente vai falando de unidade, se a gente vai falando da unidade de medida bytes, então se eu falar megabytes, significa que são 1 milhão de bytes. Se eu estiver falando de gigas, é 1 bilhão de bytes. Se eu estiver falando de 1 terabytes, né, que tem alguns HDs mais modernos que tem terabyte, né, então eu estou falando de 1 trilhão de bytes. Então, isso aqui facilita a nossa escrita. Ao invés de escrever 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, não, eu coloco 10 elevado a 12. E esse 12 aqui a gente consegue, na prática, ver o número de zeros que vem depois do 1. Ok? Então, o 1 trilhão tem 12 zeros atrás dele. O 1 bilhão, 9 zeros atrás dele. O 1 milhão tem 6 zeros atrás dele. O 1000, 3 zeros atrás dele. E aí a gente pode usar as letrinhas, os nomezinhos para representar. Então, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, quilômetro, megaquilômetro, gigaquilômetro, gigaquilômetro não, perdão, quilômetro, megametro, gigametro, terametro. Isso não é comum, né? A gente não costuma usar esses aqui para metro. Mas para bytes, que seria na parte da informática, é bem comum. Agora vamos aqui para os pequenos, né? Os pequenos a gente conhece bastante o cent, então centímetro, né? É o cm. Centímetro é uma coisinha pequena, né? Então, se eu estou falando de 1 centímetro, eu estou falando de algo assim, ó. Que é 0,01 metro.
É isso aqui que é que é um centímetro. É 0,01 metro. E aí a gente escreve assim, ó, 10 elevado a menos 2. Por que menos 2? Porque tem duas casinhas aqui, ó, depois da vírgula, tá vendo? Agora, se eu tô falando de milímetro, por exemplo, né? Então, mm aqui, por exemplo. Né? Milímetros, milímetros. Centímetros, aqui no caso, pode ser, né? Aqui pode colocar outra coisa, não precisa ser metro, tá, gente? Eu tô usando metro porque, né? É o que eu tô pensando agora, mas pode ser miligrama, por exemplo, mililitro. O mili fica como sendo o prefixo de qualquer outra unidade de medida. Mas aqui nesse caso é igual, né? 0,001. Por quê? Que eu sei porque tem 3 casas depois da vírgula, por isso menos 3. Toda vez que tem esse menos, simboliza que é um número muito pequeno, então é 0,001. 3 casas depois da vírgula. E assim vai por diante. Aquele símbolo que a gente viu no vídeo é esse carinha aqui, que a gente chama de micro. Então, como as coisas lá eram muito pequenininhas, a gente está falando de micrômetros, que é a escala, né, a ordem de grandeza que um microscópio óptico consegue ver bem. Então, aqui a gente tem. É como se a gente pegasse 1 metro e dividisse por 1 milhão. Percebam que aqui é 1 milhão de vezes maior, isso aqui é 1 milhão de vezes menor. É como se fosse 1 milionésimo, né? Isso aqui, 1 milionésimo. Isso aqui é 1 milésimo, 1 centésimo. E aí aqui, 1000 vezes maior, 1 milhão de vezes maior. Tem sempre os correspondentes, sendo que aqui, quando é o númerozão, é o expoente aqui é positivo, e quando é o númerozinho, número pequenininho, o expoente é negativo, tá bom? E aí lembrar que aqui a gente pode, na prática, verificar que é expoente a quantidade de zeros, ou se a gente se vocês recapitularem da aula passada, a gente pode pensar assim também, ó, 2,5, por exemplo. 2,5 vezes 10 a terceira. Peraí que tá bem ruim de desenhar porque eu tô com o mousepad do notebook. Por exemplo, aqui. Não é que é 2,5, eu vou transformar, se eu for transformar no número normal, sem a potência de 10, eu vou colocar 2, 5 e mais 3 zeros. Não, aí vai ter 3 casas depois da vírgula aqui. Mas para quem não lembra disso aqui, dá uma olhadinha na aula passada que a gente trabalhou com os números grandes. Hoje a gente vai se atentar nos números pequenos, que na prática, esse número negativo aqui vai nos simbolizar o número de casas que tem aqui, ó, depois da vírgula, ok? Então a gente tem o micro, a gente tem o nano, né? Então, nanotecnologia trabalha nessa escala aqui, coisas 1 bilhão de vezes menores do que 1 metro, por exemplo, um nanômetro, 1 bilhão de vezes menor do que 1 metro. Seria o mesmo que pegar 1 metro e dividir em 1 bilhão de pedacinhos. E aí a gente tem o picômetro, que é usado bastante na química, porque na química, se a gente está trabalhando com átomo, a gente está falando de uma coisa tão pequena que a gente pode medir em picômetros, que é isso aqui, seria PM, se a gente fosse escrever picômetros. E aí a gente tem o fento é muito pequenininho, e esses outros 3 aqui do final eu nunca vi usando. O máximo que eu já vi foi até aqui no fento, que a gente já estaria trabalhando com partículas dentro do átomo, que seria o próton, o nêutron e o elétron, por exemplo. Tá? Que já seriam coisas muito, muito pequenininhas. E aí é isso, pessoal. Então vamos voltar aqui, né? Ó, as setinhas mostrando quem é o carinha que a gente está falando. A gente estava falando do micro, né? Quando a gente estava falando do bacteriófago. O bacteriófago tem então o quê? 0,2 micrômetros. Essa é a leitura que a gente faz dessa unidade aqui. E sendo que esse micro aqui é o prefixo do SI que a gente acabou de ver. E esse prefixo do SI, que chama micro, ele tem ele representa uma potência de 10, uma notação científica, que é o 10 elevado a menos 6. Então, a gente pode traduzir isso aqui como sendo 0,2 micrômetros, que é a mesma coisa que 0,2, ao invés de escrever o micro, escrever 10 elevado a menos 6. Aí você pode até me falar, professor, não continuo sem entender o que você está querendo dizer, porque esse número 10 elevado a menos 6 não me dá, não me mostra o quão pequeno é isso. Então vamos transformar
esse 10 a menos 6 naquele númerozão grandão, né? Com 0,000 alguma coisa. Então, vamos só recapitular. Se a gente tem o 10 elevado à sexta com expoente positivo, é 1 milhão de vezes maior. E aí, 1 milhão, porque o milhão tem 6 zeros, né? Então, o 6 daqui de cima. E aí, se eu estou falando de alguma coisa que é menos 6, eu estou falando que é 1 milhão de vezes menor. São os opostos, né? 10 elevado à sexta com expoente positivo, 1 milhão de vezes maior. 10 elevado a menos 6, expoente negativo, 1 milhão de vezes menor, ok? Então, a gente está falando dessa parte aqui, que é 1 milhão de vezes menor. Ok. Então, é 1 milhão de vezes menor. E aí, lembrando aqui, ó, esse 6 representa esse número de zeros aqui, ó. 6 zeros. Mas o negativo diz respeito a ser 1 milhão de vezes menor, né? Igual a gente viu aqui. E aí, esse 1 milhão tem 6 zeros. Vamos mexer a vírgula, né? Essa vírgula aqui, ó. A gente vai mexer ela 6 casas. Então, vamos fazer isso, ó. Eu peguei o 0,2. Mexi uma casa, ficou 0,02. Vou mexer duas casas, 0,002. Vou mexer 3 casas, 4 casas que eu já mexi da vírgula, eu estou mexendo a vírgula para a minha esquerda, tá bom? Então, a vírgula está caminhando para a esquerda e o número está cada vez ficando maior. Mexi 5 casas já e agora eu vou mexer a sexta. Mexi a sexta casa. Então, esse número aqui é a mesma coisa que isso aqui, tá? Então, vamos voltar para cá. Então, vírus bacteriófago, ele tem cerca de 0,2 micrômetros. O que isso significa, professor? Significa que ele tem 0,2 vezes 10 a menos 6 metros, ou seja, 0,000002 metros. Bem pequenininho, né, pessoal? Ele é bem pequenininho. Bom, então agora vamos falar daquela parte do vídeo. A gente já passou pela parte do vídeo que mostra algumas coisinhas de bio. Vamos mostrar isso aqui de química, né? Então, átomo de hélio. Eu coloquei o balãozinho aqui, porque o hélio é o gás que enche aqueles balões que flutuam, tá? O gás hélio é o que a gente chama de gás nobre. E aí o átomo dele é pequenininho, tá? Todo átomo é muito pequenininho, mas o hélio é um dos menores, tá bom? Raio atômico do hélio é cerca de 0,0000000000050 metros, tá? Muito pequenininho, né, pessoal? E aí, gente, se eu for fazer, por exemplo, uma conta com o raio atômico do hélio, será que vale a pena ficar escrevendo esse monte de zero aqui toda hora se eu precisar? Não, gente, pelo amor de Deus, vamos usar a notação científica, que é a ferramenta matemática que nos ajuda para o caso de números muito pequenos ou números muito grandes. Nesse caso é muito pequeno. Então, se ele é muito pequeno, a gente já sabe que a notação científica vai ter sinal negativo no expoente. Então vamos lá. Olha quantas casas tem depois da vírgula. Por que eu não pintei de rosa esse zero aqui? Porque esse zero aqui, quantos zeros eu quiser colocar para cá, não vai fazer diferença. Não vai mudar o meu número, né? É a mesma coisa de eu falar isso aqui, ó. 0,5 é a mesma coisa que 0,50. Peraí que tá lenta a coisa aqui. Que 0,50. Por quê? Porque esse zero que tá aqui não faz diferença, né? Se eu tô falando de dinheiro, isso aqui é 50 centavos, isso aqui é 50 centavos também. Não faz diferença. Então, esse zero aqui, eu nem pintei de roxo, porque eu não preciso, de rosa, porque eu não preciso dele, ele não faz fazer diferença. Tá? Então, na prática aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casas depois da vírgula. Se eu tenho 11 casas depois da vírgula, eu tenho o que é 5 vezes 10 elevado a menos 11. Beleza, pessoal? Não é tão difícil assim, né? Isso aqui tá em metros, né? Aqui já tava metro, aqui é metro. Beleza. Então, ou a gente pode fazer o seguinte também. Ou a gente pode mover mais uma casa e usar os prefixos do SI. Porque existe um prefixo do SI que vai aparecer a tabelinha aqui de novo para vocês recordarem, que é o pico. O pico é 10 a menos 12.
10 a menos 12. Esse aqui é 10 a menos 11. Se eu andar com a casa mais uma vírgula aqui, ó, então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E se eu pegar esse zero aqui que eu não estava considerando, vai ficar 12. Se eu usar 12 casas depois da vírgula, né, ao invés de usar 5, eu usar 50... Se ao invés de usar 5, eu usar 50, ou seja, pegar esse zero aqui, eu vou poder usar os prefixos da SI. Tá? Então, eu só estou mostrando aqui para vocês que vocês podem representar assim, ou também pode fazer assim. E aí, o que eu posso pensar? Bom, se de 5 foi para 50, eu estou aumentando esse número. Se eu aumentei esse número, eu tenho que fazer uma compensação diminuindo esse número. Aí você pode até me falar, caramba, professor, mas 11 é um número menor do que 12, você não está diminuindo. Calma lá, você está falando de número negativo. Se eu estou no subsolo 11 e eu vou para o subsolo 12, eu tô descendo mais um andar, então eu tô descendo, ó, porque eu tô falando de números negativos. Números negativos a gente conta ao contrário, né? Se eu tô descendo, se eu tô diminuindo, eu tô fazendo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. É só imaginar você descendo os subsolos de um prédio. É sempre do subsolo, por exemplo, menos 1 para baixo, né? Menos 2, menos 3, menos 4. Então, se eu aumentei esse número aqui de 5 para 50, eu tenho que fazer uma compensação diminuindo esse número do expoente. E se eu estava no menos 11, eu vou descer mais um, então eu vou para o próximo negativo, o negativo de baixo, que é o menos 12, ok? E aí, do que isso me interessa? Isso aqui, né? Usar o prefixo do SI. Porque na tabelinha aqui, a gente vê, né, que o pico é 10 a menos 12. O menos 11 não está aqui. O menos 12 tem, a gente tem o pico aqui. Então, ao invés de escrever 10 a menos 12, eu vou pegar esse 10 a menos 12 e transformar num pezinho. Que o pezinho já simboliza 10 a menos 12. Tá? É por isso que é útil os prefixos do SI. Então, eu vou deixar que é igual a 50 picômetros, ok? Então, o raio atômico do, gás do átomo de hélio é 50 picômetros, ok? É claro que eu podia deixar assim também, tá? Não tem problema. É só quis deixar isso aqui para mostrar para vocês como que funciona, tá bom? Tanto faz. Então vamos fazer um pouquinho de conta, tá bom? Hoje a gente vai fazer uma continha só, e aí a gente já encerra. O plantão de hoje é bem rapidinho mesmo. Então vamos lá, notação científica. Vamos fazer uma continha de multiplicação e divisão. Para fazer soma e subtração, vocês vão aprender assistindo o vídeo do nosso último plantão, tá? E aí vocês, se vocês não se lembram como que faz, reassistam o vídeo lá, tá bom? Hoje a gente, as regras são as mesmas, tá? Para números pequenos. Você é só seguir o mesmo passo a passo. Hoje a gente vai falar de multiplicação e divisão, tá bom? Porque é o que é mais comum de acontecer da gente fazer contas, principalmente em física, é fazendo essa multiplicação e divisão usando as notações científicas, tá bom? Então vamos lá. Quanto tempo será? Deixa eu pegar o apontador a laser aqui. Quanto tempo que a luz de uma lâmpada demora para chegar no chão, né? Então isso aqui é o seguinte, a gente viu no nosso último plantão que a luz tem uma certa velocidade, que eu até coloquei ela aqui. Então a luz ela demora um certo tempo para percorrer o espaço. Para vocês terem uma noção, a luz do Sol demora 8 minutos para chegar até aqui na Terra. Então a luz ela tem uma velocidade, só que essa velocidade é enorme, então vocês percebem aqui a notação científica. Quanto maior esse expoente, maior o número, então esse número é bem grandão. Ok? E aí, o que eu quero saber? Numa curta distância, né? Então, seja, da luz da lâmpada até o chão, quanto tempo será que a luz demora para chegar? Bom, eu tenho a noção de que é algo minúsculo, porque eu não consigo perceber. Para mim, é praticamente instantâneo, ou seja, liguei a lâmpada, pronto, papum, certo? Então tem que ser um número bem pequenininho. Esse tempo aqui, né? Esse tempo de duração da trajetória da luz lá da lâmpada até o chão. Então a gente vai considerar que a lâmpada está a 3 metros de altura, ou seja, ela está lá no teto e o teto está a 3 metros do chão. E a velocidade da luz é uma constante, ou seja, é um número que não varia. É esse número aqui sempre, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. O que pode variar é a unidade de medida. Pode ser que em algum lugar vocês vejam quilômetro por segundo, como a gente
usou nas contas da semana retrasada. E hoje a gente vai usar o metro por segundo, tá bom? Mas é sempre esses 3 aqui. Arredondando. Então vamos lá. Para quem não se lembra, se a gente está falando de velocidade, de distância da lâmpada do teto até o chão e perguntando o tempo, já fica bem sacado que a gente vai ter que usar a fórmula de velocidade. E a luz ela se propaga em velocidade constante, ou seja, a gente está falando de movimento uniforme. Então a fórmula de velocidade para movimento uniforme é essa nossa famigerada que a gente já viu tantas vezes nas nossas aulas e plantões de física, tá bom? Velocidade igual a distância dividido por tempo. A gente usa isso aqui o tempo todo, né? E aí a gente tem os dados aqui, distância 3 metros, que foi a informação que a gente viu lá de distância do teto até o chão. E a velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. E aí, pessoal, eu tô falando bastante, dá tempo, inclusive, de vocês irem tentando fazer sozinho. O intuito de eu estar falando bastante é para dar tempo de vocês pensarem e vocês já irem tentando fazer sozinhos, tá bom? E aí, quem quiser arriscar um valor, pode mandar aí no chat que eu vou estar acompanhando e eu vou ajudar vocês caso precise, tá bom? Mas enquanto isso eu vou adiantando e falando, aí vocês podem até já tirando alguma eventual dúvida, tá bom? Então vamos lá, um lembrete. O que a gente quer é tempo, por isso que está pintado de vermelho. Porque é o tempo que a luz demora para sair da lâmpada e chegar até o chão. Então, o tempo não está sozinho. Para a gente conseguir calcular o tempo, a gente tem que deixar ele sozinho. A gente tem que isolar ele, né? Então, eu vou pegar ele e vou ter que dar um jeito de deixar ele sozinho. Para fazer isso, eu vou ficar jogando as coisas de um lado para o outro na equação. E aí, a gente precisa desse lembrete. A gente precisa lembrar que, como o tempo está aqui junto com a distância numa divisão, a operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, quando eu jogar esse tempo lá para o outro lado para tentar deixar ele sozinho, eu vou ter que inverter a operação. Se ele está aqui dividindo, eu vou jogar ele para lá na operação inversa, que é a multiplicação. Por isso o lembrete aqui. Então, fica assim. O tempo passou lá para o outro lado da igualdade, então ele está multiplicando aqui, ó, por isso o vezesinho aqui, tá? Passou na operação inversa. Ficou assim, velocidade vezes tempo igual a distância. O tempo tá sozinho? Não tá. Agora, quem tá atrapalhando é a velocidade. A velocidade tá aqui, ó, junto com o tempo. Então, eu vou pegar essa velocidade e vou jogar pra cá. Eu tenho que deixar o tempo sozinho, esse é o meu objetivo. Então, eu vou pegar a velocidade e jogar ela pra cá. Se eu tô jogando ela lá pro outro lado da equação, eu tenho que jogar na operação inversa. Se a velocidade está multiplicando o tempo, eu vou jogar ela pra lá pro outro lado, dividindo, porque é a operação inversa. Então vai ficar assim, o tempo sozinho e a velocidade foi lá para o outro lado, na operação inversa, então ela foi dividindo, ok? Então agora a gente já conseguiu o tempo sozinho, ele aqui, ó, sozinho. Ele tá sozinho do lado da igualdade aqui. Então agora a gente já pode pegar essas informações aqui, ó, essas duas informações, e jogar aqui na nossa equação. Então, ficou, a distância é 3, então ficou tempo igual a 3 metros dividido por 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. E aí, por que eu pintei o segundo aqui? Porque se a gente está falando de tempo, o resultado final da minha conta tem que sair em alguma unidade de medida de tempo. Qual vai ser essa? Ora, se a velocidade está em metros por segundo, o nosso tempo vai ser em segundo, tá bom? E aí vejam que a medida de distância está em metro e a de velocidade está em metro também. Não vou precisar fazer nenhuma conversão de unidade de medida. Muito bom. Isso aqui é 1 segundo dividido por 10 oitava. O que você fez, professor? Ó, deixa eu mostrar para vocês o que eu fiz. Eu peguei esse 3 aqui e esse 3 aqui e dividi um pelo outro. 3 dividido por 3 dá 1. Muito bem. E esse 10 a oitava eu deixei onde ele estava. Não mexi com ele, deixei ele quietinho, tá bom? Então, eu pego o número e divido pelo outro número. Se tiver potência de 10, a gente mexe com a potência de 10. Se não tiver, a gente deixa ela sozinha aqui quietinha, tá bom? No nosso plantão passado, a gente fez umas brincadeirinhas de mexer com essas potências de 10, né? Então, tinha potência de 10 em cima, potência de 10 embaixo. Quem não se lembra, dá uma reolhadinha na última aula para relembrar como é que faz a conta, tá bom? Mas nesse caso é mais simples, a gente só pega esse número, 3 dividido por 3, deu 1.
E aí, esse carinha fica quietinho aqui por enquanto. A gente vai mexer nele agora. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente tem que dar um jeito de pegar esse 10 oitava e jogar ele pra cima, tá bom? Porque ele aqui embaixo fica muito esquisito, né? Ah, se você me mostrar um resultado desse pra mim, numa conta, eu acho muito estranho. Vamos deixar esse número um pouquinho mais bonito, tá bom? Então, a gente vai ter que dar um jeito de jogar ele pra cima. Então, a gente vai usar essa dica aqui, que tá pintadinha de azul claro. Se você quer que a potência de 10, ou seja, esse número aqui, que é uma potência de 10, vá para cima na fração, ou seja, se ele, que ele vá aqui para cima, a gente tem que deixar o expoente negativo. Então, ao invés de ser 10 a oitava, a gente vai fazer ele 10 a menos 8. Ao invés de 10 a 8, a gente vai fazer 10 a menos 8. E aí, a gente, ao invés de botar ele aqui embaixo na fração, a gente joga ele para cima, multiplicando. É meio que fazer o oposto, né? Eu estava com um número positivo, eu deixei ele negativo aqui. E aí, pessoal, responde aí no chat. Vocês já conheciam essa propriedade? Vocês sabiam que vocês podiam pegar esse número e jogar ele para cima, invertendo o sinal do expoente? Respondam aí para mim, eu quero saber. Fiquei curioso agora. E aí, da mesma forma, esse número aqui pode ser que para vocês não dê para ver o quão pequeno é isso. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos voltar para o nosso exercício, né? Só recapitulando, o nosso exercício é: quanto tempo a luz de uma lâmpada demora para chegar no chão, considerando que a lâmpada está a 3 metros de altura do chão e a velocidade da luz é esse valor constante, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Bom, a gente calculou que é 1 vezes 10 a menos 8 segundos. Mas quanto é isso se a gente abrir essa potência de 10 num númerozão cheio de zeros? Vamos ver. É isso aqui. Eu sei que por ser 10 elevado a menos 8, eu sei que tem que ter 8 casas depois da vírgula. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa! 8 casas depois da vírgula. Viram? Então, eu tenho 8 casas depois da vírgula. Então, se eu quiser transformar essa potência de 10 em um número grandão, né? Ou seja, na verdade, um número bem pequenininho, né? Se eu quiser transformar esse num número com vários números depois da vírgula, eu tenho que deixar 8 casas depois da vírgula, contando com 1 aqui, pessoal. Não é 8 zeros, é 8 casas depois da vírgula. Tenham isso em mente. 8 casas depois da vírgula, ok? Bonitinho, né? Muito pouco, né? Imagina quão rápido é isso. Se 1 segundo já é muito rápido, imagina quão rápido é 0,000000001 segundo. É praticamente nada. A gente não percebe isso. Não tem como a gente perceber o tempo, né, da luz da lâmpada chegando nos nossos olhos, por exemplo. Porque é algo tão rápido que é praticamente instantâneo. A gente pode até considerar que é instantâneo. Quando que a gente vai conseguir perceber essa velocidade da luz? Quando a gente estiver falando da luz do Sol chegando aqui na Terra, que, como eu tinha dito, demora 8 minutos para chegar, da luz do Sol chegando lá em Júpiter, da luz de uma estrela muito longe chegando aqui. Na realidade, essa luz de estrelas muito distantes, ela demora tanto tempo para chegar que a gente está vendo a estrela no passado, super passado, né? Às vezes, dependendo de qual estrela é, a gente está vendo ela há muitos anos atrás. Ok, pessoal? Uma reflexão filosófica aqui nesse finalzinho de plantão. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo, se vocês aquele videozinho das bactérias, vírus, células, né, o tamanho deles comparando, vai estar na descrição se vocês quiserem assistir de novo. E eu vou mandar o slide para vocês também. Então, se apropriem desse material, ou seja, leiam ele de novo, assistam esse plantão de novo quando vocês precisarem fazer continha de notação científica, reassistam o plantão passado para rever como que faz as contas com os números grandes, tá bom? E lá eu dei um pouquinho mais de outras dicas para contas um pouquinho mais dificilzinhas, tá? Que às vezes vocês precisam para algum exercício, tá? Agradeço muito quem participou e um abração para vocês, pessoal. Beijão.